todos. Sejam todos bem-vindos e que o nosso Mestre Jesus, que é o coordenador dos trabalhos, é sob a égide dele que os trabalhos acontecem nesta casa, possa nos abençoar com a sua luz de amor. Se há alguém aqui pela primeira vez, sinta-se em casa. Qualquer informação sobre as atividades da casa, poderá solicitar ali na secretaria um pequeno livreto com todas as informações a respeito da casa. E sintam-se já integrados à família Caminho da Luz. Tá bom? Eu vou, como sempre, fazer uma pequena leitura para que as nossas mentes se harmonizem e em seguida uma prece. É assim que acontece todos os inícios de trabalho dessa casa. E depois eu farei então a apresentação do meu amigo Marcos Aleixo, que fará a palestra de hoje. Bom, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Pelo Espírito de Emmanuel, do livro Pão Nosso. Filhos pródigos. E caindo em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Isso está em Lucas capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvelando disposições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos de concessões de que foram equinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo ao final nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e distância da paz íntima que exclamam desalentados. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz lhe tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora em hora, milhares de vezes, proferem aflitivas exclamações iguais a esta. E assim, mantendo as nossas mentes ligadas ao alto, condição que essa pequena leitura nos proporcionou, vamos chegar um pouco mais perto de Deus e, diante da sua presença, agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai de amor e de justiça e também de misericórdia, pela oportunidade da vida, pela importância de estarmos aqui na manhã de hoje, com o objetivo de aprendermos um pouco mais sobre Jesus, seus ensinamentos, através da doutrina espírita. Que a equipe espiritual fique conosco, nos abençoe e nos envolva o tempo todo, para que possamos assimilar a contento todas as informações preciosas que o nosso amigo Marco Aleixo preparou com muito amor. Ele possa nos transmitir com toda a sabedoria que lhe é peculiar. E assim, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, o amparo dos benfeitores, pedimos licença para darmos início aos trabalhos dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Marcos Aleixo, ele é um amigo querido, ele milita no Centro Espírita Leal,
Lar Espírita Amor e Luz, aqui na cidade de Guarulhos, onde eu tenho a oportunidade de ir de vez em quando. E é um palestrante eloquente, gostei muito da sua fala da última vez que eu ouvi. Faz palestras em várias casas, participa do ciclo da USE Intermunicipal de Guarulhos. Ele dirige um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, semelhante ao projeto Reviver, aqui às segundas-feiras. O trabalho que o Marcos dirige e coordena chama-se Hortênsias Lilazes, e acontece todas as quintas-feiras, lá no Leal, Lar Espírita Amor e Luz, em Guarulhos. Depois, se alguém se interessar, eu posso passar o endereço. É uma rua que sai ali da Dutra, perto de Bom Sucesso, e é um trabalho lindo que eles fazem lá, que está dando bastante êxito e ajudando muitas pessoas, né? Mas o mais importante de tudo é que o Marcos é nosso amigo, né? Ele veio aceitando o meu convite para falar para nós hoje sobre amor maternal e amor filial. Então veja que é um tema bastante atual e um tema bastante interessante: amor maternal e amor filial. Nos trabalhos de hoje da casa estão como dirigente nosso irmão Vado, que fará a prece final, né? As vibrações e os avisos. Na recepção, Luiz Flávio. Na secretaria, Vera. Na biblioteca, Sandra Elisa. No atendimento fraterno, Adelina. Nos passes, Lisa. E na abertura sou eu, Gesualdo. E o tema, como eu já disse, é o nosso irmão Marcos Aleixo. E sem mais delongas, para não perdermos o tempo na sua fala, vamos receber com carinho, vibrações de muito amor, nosso companheiro, nosso irmão Marcos Aleixo. Prazer imenso estar aqui com vocês. É uma alegria, com essa fala do Gesualdo, é um amigo nosso, realmente a responsabilidade aumenta, né? Não temos essa capacidade toda que ele nos relatou aqui, né? Ter amigo é bom, né? Sempre é bom, né? Sempre escutamos isso, quando temos amigos nos elogiam, mas nós procuramos sim fazer o melhor possível, mesmo com toda a nossa falta ainda, não temos o conhecimento necessário para transmitir o Evangelho de Jesus, mas procuramos, através do estudo, transmitir da melhor forma possível o Evangelho de Jesus. Como ele falou, eu participo sim do Leal, que é o Lar Espírita Amor e Luz, na qual ele está presente lá por vezes. Já vi que esse mês ele vai estar lá. E temos esse trabalho com dependência química, até por termos tido uma ligação no passado com essa questão, antes de entrar no Espiritismo, fomos nos envolvendo com esse trabalho. É um trabalho grandioso, assim, para o alto, um trabalho difícil, mas um trabalho que precisa ser feito, né? Quase ninguém quer lidar com dependente, nem a própria família, né? Quanto mais quem é de fora, né? Mas, enfim, vamos bater um papo sobre o nosso tema. É um tema realmente atual, porque a família é universal, né? A maior instituição que existe no mundo é a família. É a instituição universal. E vivemos momentos muito difíceis hoje em relação à família. Às vezes, quando nós colocamos essa fala, não é para este, aquele, ou porque nós vivenciamos alguns conflitos dentro dos nossos lares. Primeiro, nós vivenciamos conflitos existenciais. Esses conflitos existenciais geram estas situações que levam a esses conflitos dentro dos nossos lares. Hoje as famílias, o mundo passa por momentos difíceis. Não é só o Brasil. Nós vivemos um problema social, econômico. Não é no Brasil só, é no mundo. Reflete diretamente, muitas vezes, nas nossas atitudes dentro dos nossos lares. Até porque nós deixamos nos envolver com
com tudo aquilo que é da matéria, porque somos seres únicos, espíritos únicos, mas vivendo nesta reencarnação para o nosso aprendizado próprio. É uma reencarnação, por vezes, muito material. Vivemos num mundo de provas e expiações, então a matéria predomina muito ainda. Nós deveríamos nos desapegar um pouco da matéria, mesmo precisando de tudo que é da matéria, né? Porque é uma utopia nós chegarmos aqui e falar, não, nós não precisamos da matéria. Não, precisamos sim. Nós precisamos comer, né? Para cuidar da matéria, nós precisamos da roupa, ter o melhor conforto para nós, para a nossa família. Se a pessoa achar que nós não precisamos viver só de prece, oração, não, isso nos fortalece espiritualmente, mas nós precisamos daquilo que é da matéria ainda. A questão é que nós nos apegamos muito àquilo que é da matéria hoje, e nós vamos deixando de lado a parte mais importante das nossas vidas, que é conviver com a família, porque nós nos preocupamos muito mais com aquilo que nos enche os olhos, com aquilo que nos dá prazer terreno. O amor é o princípio maior de Deus. O amor foi o que Jesus veio nos passar 2016 anos atrás, né? E hoje nós temos dificuldade de vivenciar esse amor que Jesus veio nos falar, que é o amor de Deus. Às vezes a pessoa fala, eu amo. Às vezes ele ama a esposa dele, mas ele tem várias outras mulheres. Eu amo a todos. Não, ele ama a matéria, né? Ele sente prazer, sensação pela matéria. Ele não ama. Ele ama aquilo que dá prazer material para ele. O amor é você se doar, é você compreender, é nós estarmos junto com a pessoa em todas as situações da vida dela, seja lá onde ela está enfrentando. Esse é o amor. O amor é nós doar um pouco de nós para o próximo, é retribuir aquilo que muito recebemos, né? Muitas pessoas são necessitadas do nosso auxílio, e quando nós auxiliamos, isso é amor. E quando nós trazemos isso para a família, se torna muito maior. Porque qual é os maiores desafios nossos hoje dentro da nossa casa? Às vezes nós temos uma visão enorme, um pensamento. Eu já tive isso. Ainda mais quando você está começando, né, no Espiritismo. Mesmo começando ainda mais há 15 anos atrás, 16 anos atrás, vou elaborar um projeto grandioso, eu vou construir isso, construir aquilo. Não vou construir nada. Se eu não consigo amar nem aqueles que estão próximos de mim, como é que eu vou fazer um projeto grandioso? Como é que eu vou instituir ou fundar associações para o bem, o que passava na minha mente, se eu não consigo nem auxiliar aqueles que estão próximos, né? Sinto alguma animosidade, tenho alguns conflitos dentro do meu lar, né? É que nem a pessoa, ela sonha em ganhar na Mega Sena, que ela vai fazer isso, aquilo, não vai fazer nada. Faça enquanto pode. Vamos esperar ficar milionário para ajudar alguém, sendo que nós podemos ajudar agora. Então vamos auxiliar, ajudar agora, enquanto nós podemos. E quando nós falamos desse amor, nós vamos diretamente para a mãe. Qual é o amor mais sublime que nos aproxima do entendimento de que Jesus veio nos falar? É o amor de mãe. Não existe nada comparado ao amor de mãe aqui no planeta Terra. A mãe exerce aquele amor, exerce o amor mais próximo que Jesus nos falou. É um amor puro do coração. A mãe
faz tudo pelo seu filho. Ela não mede esforços para auxiliar, para querer o bem do seu filho, né? Nós estávamos conversando há pouco, chega a situações, é uma visão ainda, não está correto, mas há mães que o amor chega tanto, que ela é capaz de subsidiar o vício do filho para que ele não vá atrás, não roube, não vai se envolver com o tráfico, para manter o seu vício com medo de ele perder a vida dele. É uma visão ainda um pouco equivocada, não é a correta, porque ela não está auxiliando nesse momento, mas é a forma dela, é o amor. Naquele momento, o que se sobressai? O amor materno. O amor daquele filho, ela olha ele como aquela criança que ela viu nascer, aquele anjinho da vida dela, aquele ser precioso de Deus, colocou nos seus braços. Então ela não mede as responsabilidades nesse momento algumas vezes, né? E é uma missão divina ser mãe, né? Veja a responsabilidade que Deus deu para as mães. São colaboradoras diretas de Deus, né? A mãe é a porta aberta para a reencarnação, porque ela nos dá essa oportunidade para nós reencarnarmos. Nossa mãe é o ser que nós devemos ter um amor eterno, uma gratidão eterna por ela. Às vezes nós vivenciamos hoje esses conflitos entre famílias de uma dificuldade quando nós trazemos para o amor filial, porque nós vamos fazer esse bate-papo hoje, uma correlação entre o amor materno e o amor filial. Quando nós trazemos, por isso que eu falei que não é para A para B, porque nós agimos dessa forma que nós vamos conversar hoje, muitas vezes, sem percebermos. Quando nós trazemos para o amor filial essas questões, tudo que a mãe faz ou fez para nós não é retribuído da mesma forma. Porque todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação que a nossa mãe tem por nós, os nossos pais, muitas vezes é pago com uma ingratidão muito grande, né? Por vivermos nesses momentos de grandes conflitos existenciais, aonde a matéria se sobrepõe muitas vezes, aquilo que é mais importante, que é a instituição chamada família, gera esses conflitos e essas situações difíceis hoje que nós vemos dentro dos lares brasileiros. Hoje nós vemos dentro dos lares uma dificuldade muito grande de se sentar e conversar com o pai e com a mãe. Hoje se levanta, acordam, vão para os seus afazeres diários, para o seu trabalho, porque assim precisam, mas não criam um vínculo muitas vezes de aproximação com seus filhos, ou os filhos com os pais. Hoje nós vivenciamos uma situação que é muito difícil a família parece que sentar para conversar dentro dos seus lares. Falar de Deus e de Jesus, então, parece um absurdo. Parece muitas vezes que a gente estamos cometendo um crime falar de Deus e de Jesus dentro dos nossos lares. Pouquíssimas famílias se reúnem para fazer o Evangelho de Jesus dentro dos seus lares, porque estão absorvidos com o que é da matéria, preocupados naquilo que enche os olhos e não aquilo que nos cresce espiritualmente. Estamos nos preocupando com algo passageiro, que não vai nos trazer felicidade no futuro, vai nos trazer um vazio muito grande.
Torno a dizer, tudo que é da matéria nós precisamos, mas nem tudo que é da matéria nos é lícito. Nem tudo que é da matéria vai nos fazer bem. Hoje nós vivemos momentos que nós queremos tudo que venha da matéria. Nós queremos o carro do ano, nós queremos as melhores roupas, nós queremos os melhores celulares. Nós queremos tudo que é melhor, mas não esquecemos do melhor para nós, que é a nossa parte espiritual, o nosso crescimento moral. E quando nós vivenciamos isso com a nossa família, se torna muito difícil. Muitas pessoas têm vergonha hoje de sentar com seus pais e conversar com eles, muitos filhos. Muitos filhos hoje acham as ideias dos seus pais antiquadas. Nós precisamos entender que os tempos são outros. Nós precisamos escutar mais os nossos pais, entendê-los, compreendê-los. Ah, mas porque ele não pensa como nós? Ele está ultrapassado, né? Como alguns jovens falam. Como é que nós queremos que alguém, hoje meu pai tem 80 anos, minha mãe 83. Como é que eu quero que ele acompanhe o que estamos vivenciando hoje? A mente dele está cansada, muito cansada. Antigamente se trabalhava muito no pesado, na parte material. Hoje, com o avanço da tecnologia, vem suprido esses trabalhos pesados, braçais de um passado, pouco a pouco. Mas a questão é que os nossos pais trabalharam muito numa época difícil. Então eles ficaram com o corpo muito mais cansados. Eles estão com a mente cansada de anos e anos nesse trabalho, de muitas preocupações. E nós esquecemos que eles trabalharam por nós, se empenharam, se dedicaram por nós. Então, como que eu quero hoje que a mente do meu pai e da minha mãe acompanhe o que eu falo muitas vezes? Como que eu quero que a minha mãe abra o smartphone, o celular, seja lá o que for que nós temos, para acompanhar o dia a dia? Outro dia eu estava com meu pai, interessante. Eu falando, saí do banco com ele, aí trocou as letras, não a senha dele. Eu acabei de deixar na mão dele. Ele falou, perdi, você não me deu. Eu falei, dei, pai. Aí eu falei até um pouco dele. Está aí o senhor agora, dentro do carro, dirigindo. Ele falou, calma, Marcos, faz 2 meses. Quando você tiver bem idade, você vai ver. Interessante, né? Eu não estava, só subiu a voz um pouco, né? É interessante. Quarta-feira eu fui na casa dele, ele gosta muito de assistir um joguinho de futebol. Eu fui sexta. Teve um jogo a Bélgica e País de Gales. O que a Bélgica é? Uma seleção que joga muito com a camisa vermelha. E o País de Gales é uma seleção que joga com a camisa branca. Ele tem problema de audição, então ele fica ali na legenda muito. Acabou o jogo, normal, eu fui à noite. Aí conversando, ele falou, mano, eu assisti um jogão hoje. Isso sexta-feira, agora antes de ontem. Falei, pai, tá bem, eu vi o finalzinho bom, né? A Bélgica favorita perdeu. Ele falou, perdeu não, a Bélgica ganhou. Ela tinha perdido de 3-1, 3 só. Falei, não, pai. Não, você está enganado. Falei, não, aquela seleção de branco era a Bélgica, o país de Gales. Não, pai, aquela não é a camisa da Bélgica. Você vê como ele assistiu o jogo todo e ele lê muito. Tem a cabeça boa, mas naquele momento, aí às vezes nós brigamos, ficamos chateados, queremos debater ainda. Como que vai? A mente, eles estão preocupados às vezes com outras coisas, a mente às vezes está cansada já, mesmo estando lúcido. Mas na hora ali assistiu 90 minutos, não mais de 90 minutos, que foi até para o espelho, você não percebeu que era
isso acontece com os nossos pais, é aí que nós precisamos compreender eles. E as dificuldades hoje é que nós não compreendemos e nos afastamos daqueles que nos amam. Nos afastamos daqueles que deram tudo por nós. Hoje vocês sabiam, eu já tinha ouvido falar isso. E antes de começar uma palestra que eu fiz há um mês sobre esse tema em Guarulhos, eu convidei meu pai para ir, porque foi uma casa que ele começou há mais de 30 anos atrás, trabalhar lá. Já existia a casa, eu convidei ele para ir, ele não está indo muito mais no centro, ele convidou um casal. E esse casal relatou isso para mim antes da palestra. Que dentro dos seus lares hoje, chega ao ponto das pessoas se comunicarem às vezes com o filho, com o zap dentro dos seus lares, do quarto para a sala. Chega a esse ponto, e essa pessoa, eu ia falar na palestra, e ele antes de começar a palestra, não tinha tocado nesse ponto. Esse amigo que nós convidamos falou: você sabia que, eu não sei qual assunto que foi, nós estávamos conversando uns 15 minutos antes de começar a palestra, ele falou: meus filhos deixam a televisão alta lá, eu no quarto dou um zap para eles abaixar a televisão. Falei, eu me leve a mão, mas eu já ia comentar isso na palestra. E ele relatou para mim, né? Por quê? Olha o ponto que nós chegamos às vezes. Como é que pode? Você está com seu pai, sua mãe, isso é um pensamento meu. Por isso que eu estou falando. É para nós refletirmos algumas situações da nossa vida. Ao distanciamento, a frieza que nós nos colocamos perante os nossos pais, muitas vezes, ou os nossos irmãos dentro dos nossos lares. Você está dentro da mesma casa, mesmo que ela seja relativamente grande. Você está dentro do seu lar. Não é tão grande assim que nós temos que mandar um zap ali porque a pessoa está na cozinha, nós informarmos porque nós... Então essa questão que nós precisamos meditar hoje, refletir nos nossos dia a dia. O que os nossos pais significam para nós? Qual é o papel deles na nossa vida? Né? Aí nós pensamos, qual é o papel deles? Todo. Por eles nós estamos aqui hoje. Primeiramente por Deus, depois pela nossa mãe, pelo nosso pai. Eu vou muito mais longe que primeiramente pela mãe. Porque a parte mais difícil, mais complicada, cabe à mãe, né? A gestação vem por ela, né? Quem sofre as dores do parto, quem tem uma gestação muito difícil, já começa por aí, muitas vezes é a mãe, né? Quem sofre muito, algumas gestações, é a mãe. Às vezes é um espírito não muito bom, já vem com uma carga energética muito pesada de um passado muito difícil, e a gestação se torna muito mais difícil ainda, né? Mas ela passa por isso com felicidade. Vá falar para uma mãe da dificuldade de uma gestação difícil. Ela ama, porque ela já começa a ter aquele amor pelo aquele ser que vai ser o ser mais precioso da vida dela. O amor de mãe ultrapassa todos os limites. O pior assassino da terra é odiado por todos, né? Mas pela mãe dele não. A mãe dele vai ter sempre um amor muito grande por ele. A mãe dele vai compreender tudo que ele fez, não aceitando, mas amando ele por sempre, por toda a sua vida. Este é o amor maternal. E a mãe é um amor imenso, extenso, que nós não conseguimos muitas vezes ter essa dimensão do amor da mãe. Se hoje nós estamos aqui com saúde e bem, quem proporcionou essa condição de nós estarmos aqui hoje, depois de Deus, foi a nossa mãe, né? Porque quem
esperou por nós na cabeceira das nossas camas enquanto nós estávamos doentes, né? Quem é que passou dias, noites ao nosso lado? Quem nos ensinou a dar os primeiros passos? Quem nos levou para a escola? Quem nos alimentou? Quem trabalhou muito na vida para que nós nos formássemos, muitas vezes nos tornasse homens de bem? Nossos pais, né? Eu lembro que a minha mãe falava, e hoje eu fico pensando, antes eu vi lá, completou 16 anos que o Chico desencarnou, né? Eu vi um trabalho do Chico em 68, num centro rústico, no centro da prece, operado, ele andando naquelas estradas de terra, aquele trabalho muito difícil que ele exercia com muito amor, e a sopa que ele tinha esse trabalho, o Natal, uma fila de pessoas necessitadas. Aí eu lembrei do computador de manhã olhando. Minha mãe falou que eu não comprava, não tinha dinheiro para dar brinquedo para vocês quando eram pequenos, 5 irmãos. Ela falou, eu procurava instituições que doavam brinquedos, ia lá, pegava aqueles bonequinhos de plástico, que eles tinham para dar, era uma maravilha, aquilo era para mim a melhor coisa, eu dava para vocês no Natal. E eu fiquei pensando naquilo de manhã, né? Minha mãe faz isso. Quantas filas ela já deve ter enfrentado, né? Muitas vezes, quantas filas as nossas mães enfrentou para dar um pequeno brinquedo para nos alegrar no Natal? Muito. Nós não nos lembramos, nós éramos pequenos, né? Isso passa. Quantas vezes, muitas mães passavam fome? A minha passou, ela falou, Marcos, muitas vezes não tinha o que comer em casa, mas você e seus irmãos tinham que comer. Né? Mas para ela foi algo grandioso, foi por amor. Nem sei se ela sentia tanta fome assim de ver a felicidade dos filhos comendo aquilo que ela poderia dar. É algo que é para meditar na vida, refletir, né, sobre nossos pais. Esse amor que existe para conosco, esse amor que não tem limites, não tem fronteiras. Nos levaram a hospitais tantas vezes, né? Aí nós vemos essa situação, esse conflito existenciais e de gerações acima de tudo hoje, não respeitando seus pais, né? Muitas vezes tendo sentimentos não muito bons para com seus pais, porque os pais estão idosos, não conseguem comer direito muitas vezes, não têm a força necessária para se cuidar. Um garfo, uma colher, uma faca, estão tremendo, derrubam a comida na mesa, é motivo de irritar os seus filhos. Muitos filhos têm vergonha de estar ao lado dos seus pais hoje pela atual situação que eles estão vivenciando. Eu conheci uma senhora que ela falava, adiante, vai. E nós vamos chegar lá. Nós só vamos compreender muitas vezes isso quando nós tivermos lá 80 anos, 70, e darmos graças a Deus se estivermos bem até lá. Aí nós vamos entender o que é que o nosso pai e a nossa mãe estão passando hoje. Tudo nele, às vezes tem filho que fala, tudo me irrita meus pais, né? Padece, não precisa nem falar, o modo de agir com os seus pais já transparece tudo isso. E eu não sou a perfeição aqui, eu já falei que há pouco eu levantei a voz do meu pai, e ele, né? Às vezes a gente sem perceber, porque vivemos nessa vida corrida, vamos para lá, para cá, quando vamos ver, opa, põe um freio um pouquinho, vamos refletir um pouquinho, como nós estamos agindo com eles. Aí nós vemos essa situação de não entendermos os nossos pais. Hoje é um desafio muito grande quando os pais ficam doentes. Se existe, e aí vai uma questão,
Se nós olharmos o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, é um dos maiores mandamentos de Deus, é honrar pai e mãe. Há uma responsabilidade muito grande por aquilo que nós estamos fazendo com o nosso pai e com a nossa mãe aqui. Tratá-los com falta de respeito, com falta de amor, a quem nos deu e nos dá tanto amor. Então nós vamos olhando essa questão, e quando nós olhamos nossos pais e olhamos o que fazemos com ele hoje, se existem asilos que hoje é chamada casas de repouso, é pela falta de amor do filho para com os pais. Porque não é possível alguém colocar seus pais na casa de repouso, com todo respeito. Uma forma de pensar e de nós meditarmos hoje. Porque nenhuma casa de repouso ficará de graça. Elas também dependem de auxílio para sobreviver da parte material. E muitas vezes nós vemos o quê? Uma falta de amor muito grande nesses momentos, porque colocam lá na primeira vez e vão deixando de visitar, irmão. Nós estamos transferindo as nossas responsabilidades para terceiros cuidar de nossos pais. E na hora que eles mais precisam de nós, o que nós fazemos? Colocamos ele numa casa de repouso, com o argumento que eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo para cuidar. Será que esse é o principal motivo? Da mesma forma que a aposentadoria dele, que uma união nessa parte, entre aspas, dos filhos para cuidar, para subsidiar, pagar uma casa de repouso para cuidar dos seus pais, por que não podem pagar alguém para cuidar dos seus pais dentro dos lares enquanto estão trabalhando? Qual é a diferença? Se podem pagar uma casa de repouso, não pode pagar alguém para ter seu pai e sua mãe, ter todo o carinho dentro dos lares? O que mais nós relatamos, escutamos relatos, eu participo algumas vezes, vou fazer algumas palestras num centro chamado Caminho da Luz, ali em Guarulhos. Eles têm uma casa de repouso chamada Recanto Nosso Lar. Eles são aqui na Água Rasa. Eles têm, parece que 22 creches nessa casa de repouso. E eu vou lá bater um papo lá com eles por vezes, né? Vou numa festa deles. Esse ano teve a ajudinha, não consegui, mas por vezes eu vou lá. O que eles relatam? Como todos os lugares. Quem teve a oportunidade de ir numa casa de repouso, observa o relato dos pais. Não existe a presença dos filhos lá. Praticamente terceirizam a responsabilidade. Hoje nós terceirizamos tudo, terceirizamos prece, terceirizamos nosso tratamento. Você faz prece lá por mim, você ora lá, você faz um tratamento por mim, e você, e a sua vontade, e você querer se melhorar, não conta? É as pessoas que precisam fazer por nós, e a nossa força de vontade, né? E com os pais é mais ou menos assim, eu não tenho tempo, mas eles estão bem cuidados. Sem o amor da família, sem o devido carinho da família. Outro dia eu escutei, acho que eu recebi uma mensagem, um filho, que ele tinha a mãe dele, era um caso real. Ele tinha uma mãe lá e ia por vezes lá, mas foi passando o tempo, ele foi deixando, as visitas foram aumentando o tempo, né? E a mãe dele passou por algumas dificuldades lá muito sérias, mas não tinha ninguém lá para ele vê-la. Aí um dia passou um tempo, ele foi. E a mãe relatou para ele que ela passou por uma dificuldade muito séria, um problema de saúde. Aí veja esse caso verídico, veja a resposta do cidadão, do filho. Mas por que a senhora não me avisou? Eu não estava sabendo. Ela simplesmente respondeu para ele: porque eu não te via. Como que eu vou avisar se você nem aqui veio? Eu não tinha como te ver. Falar para você, né? Mas com calma, com amor, sem cobrança. Interessante.
esse amor de mãe, né? O amor que nos aproxima de Deus, porque ela não recrimina, né? Eu tenho em casa, meus irmãos, meu irmão faz um ano, mora dentro da mesma cidade do Guarulhos, não vê minha mãe. E ela vive falando, eu quero ver ele. Ela jamais critica. Não há uma palavra de crítica, só de saudade e amor por ele. Eu tenho uma família extremamente desunida. Às vezes eu me acho muito responsável por essa situação, mas são situações que nós temos que vencer pouco a pouco. Mas nós vamos olhando aonde cabe a responsabilidade de cada um. E nós vemos essa distância muito grande, né? Por não querer, às vezes, assumir a responsabilidade de pais que estão precisando, necessitando nesse momento do nosso auxílio. E aí nós vamos deixando de retribuir esse amor sagrado para com a mãe, para com os pais. É interessante como acontece perto de mim, uma família da qual eu faço parte, né, da minha esposa. A mãe ficou doente. Lúcida, quase com 79 anos, fez 80 anos agora. Pensa numa família unida. Todas as datas comemorativas do ano, perfeito, festa, aquelas reuniões. Em novembro, agora passado, de repente, eu fui domingo na casa dela, nesse novembro, domingo antes, conversando comigo normal. 79 anos, vai falar para ela não ir trabalhar. Ia trabalhar, subir escada, limpava vidro. Ninguém, não precisava, né? Mas queria, os filhos tentavam só se amarrar, se dedicar. Ela não queria trabalhar. Muito bem, estava lúcida. Uma terça-feira, fui no domingo, na terça, achando ela caída na cozinha, imediatamente no hospital, um AVC muito forte, está hoje debilitada. O que aconteceu? Passaram-se agora já quase 8 meses. Família, houve esse laço, esse distanciamento. Interessante ver essa questão, porque houve um conflito de como cuidar, da forma de um querer, do outro não auxiliar. Filhos que moram no mesmo quintal já nem entram mais na casa da mãe, não se sabe muito porquê, se foi porque um irmão falou alguma coisa, mas não justifica. Nada justifica essa animosidade para com os nossos pais. Mesmo que hoje nós entendemos sobre a reencarnação, na hora sabemos que nós estamos aqui para reparar e reajustar no passado, que essa mãe de hoje pode ter feito algo muito difícil para nós no passado, mas é nossa mãe que nós precisamos amar. É uma mãe que optou por receber nós, estar junto com ela por amor. Não justifique esses depoimentos, às vezes, quando nós vamos entendendo a reencarnação, que é o passado, que renasce com muita força e cria essas animosidades. Não, somos nós que não compreendemos ainda o amor divino, o amor que o Mestre, o Cristo Jesus, veio nos amar. Só o amor liberta, só o amor cobra uma multidão de pecados, como dizia o apóstolo Pedro. É só através do amor que nós vamos vencer essas barreiras que existem entre nós ainda. É o amor que vai nos aproximar de Deus. É o amor que vai nos fazer entender mais as nossas famílias. Hoje nós temos dificuldade em nos conviver um com o outro. É porque meu irmão faz isso, eu faço aquilo, e eu? O que eu faço? Eu sou a melhor pessoa do mundo? Eu sou a perfeição da pessoa? As minhas atitudes são as melhores possíveis? Não. Cabe a cada um a responsabilidade do que acontece
nossos lares hoje. Cabe a cada um de nós tentar nos aproximarmos, nos amarmos, unirmos a nossa família. Cabe a nós amar, cuidar, velar por aqueles que tanto fizeram por nós, que é a nossa mãe e o nosso pai. E a reencarnação nos mostra algo muito grandioso hoje, né? Muito importante, porque se ou quem perdeu a sua mãe e perdeu com dificuldades tremendas às vezes, porque tem pessoas, nós conversando assim, o que eu faço agora, porque minha mãe já não está mais comigo, eu não consegui me relacionar bem com ela, né? Eu tive muitos conflitos com a minha mãe e hoje ela já não está mais perto de mim. A reencarnação se mostra grandiosa, é uma dádiva do alto, é algo que nos enche de amor, de esperança, de conforto, de compreensão, algo divino. Eu jamais pensei existir algo tão precioso na vida como a reencarnação. Quando me apresentaram para o Espiritismo, ou diálogo, eu falei, meu Deus, onde eu estava que eu não tinha percebido nada disso. Não que eu sou um ser perfeito, mas nós começamos a compreender melhor sobre a vida. E aí essa questão entra muito forte, porque nós sabemos que ninguém morre, né? Que nós só estamos em outro plano quando desencarnamos, que as nossas mães ainda estão bem, que elas estão no mundo espiritual, velando, orando e olhando por nós ainda. Que nós possamos, através da prece, pedir um perdão para aquilo que nós tivermos de estar junto com ela. Ela vai se sentir confortada onde ela está. E nós vamos entender que nós vamos ter uma oportunidade um dia de estar com ela novamente. Se não soubermos aproveitar a oportunidade enquanto elas estavam conosco, rogamos a Deus e a Jesus uma nova oportunidade para estar com ela no momento futuro. O amor de mãe é algo inenarrável. As obras de André Luiz e tantas outras, mas eu sou muito ligado às obras de André Luiz, um complemento das obras de Kardec para mim. Junto com Emmanuel, Chico, Divaldo, Dr. Bezerra e tantos outros. Nos mostra o amor de mãe do outro lado para com seus filhos. O quanto ainda elas se preocupam e velam pelos seus filhos do plano espiritual para cá. As obras de André Luiz é excepcional nessa questão. Os livros nos relatam a intercessão das mães para os benfeitores espirituais quando vem na terra olhar para a sua família, que ela está sabendo que a sua família está num conflito, que o seu filho está passando dificuldade, e justamente aquele filho mais difícil, ela ama ele. É aquele filho que na hora decisiva da vida dela não cuidou dela, mas ela ama ele, pede aos intercessores, aos benfeitores espirituais a intercessão para auxiliar seus filhos, roga a Deus e a Jesus o auxílio para seus filhos. São elas que são capazes de querer ir nas regiões inferiores ajudar seus filhos que caíram. Nos momentos decisivos da sua reencarnação, e estão em dificuldade em regiões inferiores, no astral, após a sua reencarnação, e elas vão interceder por eles, não têm condições de ir diretamente, mas pedem o auxílio dos benfeitores espirituais para auxiliar seus filhos que estão lá. Esse é o amor de mãe. E aqueles que têm a sua mãe ainda hoje, seus pais, não percam a oportunidade de abraçá-los, de falar que amam. Né? Sabiam que tem pessoas que têm vergonha de dar um beijo na sua mãe, no seu pai, falar que os amam?
ou se não tem vergonha, tem uma barreira muito grande. Fale que ama eles. Agradeça a eles por tudo que eles fizeram por nós. Falem que são agradecidos por eles terem feito tudo o que fizeram por nós. Que se nós somos essas pessoas que bem hoje, se nós estamos com saúde, foi por eles. Deixe eles cientes disso. Porque amanhã nós podemos nos arrepender de não ter falado isso para os nossos pais. Nós passamos, nós não colocamos os nossos pais em casa de repouso, mas deixamos às vezes de vê-los aqui na terra e visitá-los, estar com eles. Às vezes passa o ano todo, a época mais importante do ano, qual que é? O Dia das Mães. Eu vou lá ver minha mãe, eu vou ligar para o meu pai, para minha mãe. E os outros 364 dias do ano? Nós não temos nem um dia na semana para ir abraçar nosso pai, nossa mãe. Não é possível, né? Mas eu estou trabalhando muito, a situação está difícil. Mas não temos um tempinho. Aí amanhã nós vamos chorar por aquilo que nós não fizemos aqui. Por não ter aproveitado essa oportunidade quando eles estão ao nosso lado. São momentos maravilhosos de nos aproximarmos, de tomar um chá, um bolinho da mamãe. Mamãe é um espetáculo, né? Elas adoram, o filhinho chega, pode ter 90 anos, não quer fazer um bolinho, aquilo que ele gosta, né? A mãe é tão maravilhosa, o filho se separa, ela está com as portas abertas. Ele pode ter 60 anos, filho, sua casa, sua cama está aqui ainda. Interessante, não é um amor impressionante, né? E nós? Né? E o que nós fazemos às vezes? Não, mãe, eu tenho um lugarzinho aqui para a senhora, o pior aposento da casa é para ela às vezes, né? Os benfeitores espirituais falam isso no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 14. Me chama muita atenção essa questão. O melhor aposento da casa precisa ser com os pais. Né? Não é aquele quarto mal ventilado, úmido, né? Desencargo de consciência, está aqui, mas é o pior aposento da casa para os nossos pais, tem que ser o melhor. E aí já é tudo que eu falo aqui, é onde eu vi, é no Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês abrirem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão perceber essas orientações do alto para conosco. E assim nós precisamos pensar mais, refletir mais. Tem os desafios grandes? Tem, né? Porque é a nora que não gosta, né? É a nora que quer colocar a mãe ali na pior aposento da casa. Aí vem aquele conflito, mas tem que se superar o amor. O amor tem que ser maior. O amor pelo ser que nos amou e nos ama muito. São essas questões que nós precisamos refletir. Você vê como essa questão é maravilhosa? Terminando um bate-papo desse numa casa, a dirigente acabou a palestra, ela foi conversar. E ela falou: meu filho foi hoje, antes de ontem em casa. E ele sentiu, ele falou que subindo as escadas do prédio, ele começou a sentir o cheiro daquele chá, daquele bolinho que eu fazia para ele. Imediatamente eu fui preparar o bolinho, o chá para ele. E eu fiquei lá pensando, que espetáculo, né? O porquê que a gente temos essa dificuldade, o porquê nós nos achamos tão superiores, às vezes, que não temos condição de nos aproximar tanto dos nossos pais. O porquê nós temos esse distanciamento tão grande, né? Certo, nós temos famílias, temos nossos filhos, temos nossos netos, mas não justifica não manter aquele amor. Ter uma distância, sim. Há mães que não querem ter essa proximidade? Né? Porque outro dia eu estava fazendo a mesma palestra, realmente uma senhora levantou a mão e falou assim: eu não quero morar com meus filhos, a vida é deles. Uma senhora. Aí eu falei para ela:
Graças a Deus a senhora não está precisando, porque se precisar não vai ter outra forma. Mas ela falou, por enquanto eu quero viver assim sozinha. Muito bem, mas ela precisa ter em mente também que um dia ela pode precisar, e os filhos acima de tudo precisa ter em mente que um dia essa mãe pode precisar deles, né? Então, enquanto está com saúde, bem, quer morar sozinha, é o direito dela, na qual os filhos precisam pensar também em adaptar uma casa da forma que a sua mãe vive da melhor forma possível e não muito distanciados deles. Você quer ver um caso interessante, essa questão? Na rua da casa. Um casal, a mãe, essa questão do pior aposento para a mãe, nesse caso não era o pior aposento. A filha tinha algumas dificuldades de relacionamento com a mãe. Em casa lá acontece muito isso. O marido era o marido e os filhos não sobraram. No mesmo quintal, na parte assim de trás, como vemos muito, uma casa para a mãe. Agora eu vou falar uma questão para vocês que é muito que se não é para refletir. Idoso não se pode morar sozinho. Se mora lá dentro da casa, ligue uma campainha de dentro do cômodo próximo para a casa. Sentiu um problema, algum mal-estar, ele toca a campainha, que nem nos hospitais. Passou mal, toca a campainha ali na cama, ali as enfermeiras, a campainha ligada no posto central ali do corredor, próximo do quarto. Muito bem. Faça algo, pense, que aproxime muito mais sua mãe de vocês, de nós. O que ela algo aconteceu, a mãe passou mal, caiu, morreu. 2 dias depois que a moça sentiu falta da mãe. Foi lá ver. É para meditar, né? Sentiu falta que a mãe não saía. Ela já 2 a 3 dias desencarnada, né? Então é algo para nós meditarmos na vida, é algo para nós pensarmos, né? O que é e sobre o amor. Das responsabilidades que nós temos nesse momento, desse amor. E isso não é algo que vem através de uma cobrança, é algo que tem que partir de nós, natural. Não adianta, eu estou falando aqui, mas muitos de vocês, nós sempre estamos assim, imaginando algo que possamos fazer, algo que apreciamos ou algo que sabemos. A imposição não adianta, esses momentos é para a reflexão. O que é, porque é algo que parte de nós, de dentro de nós, é o amor. Esse distanciamento é a pura falta de amor. Uns com os outros. O maior ensinamento que Cristo veio nos deixar é amar-vos uns aos outros. Amar ao próximo como a ti mesmo. E é o ensino mais difícil que nós temos aqui no planeta Terra hoje. E muitas vezes é aquilo que nós falamos, nós vamos perceber isso o quê? Quando nós tivermos os nossos 70, 80 anos, né? Aí nós vamos lembrar. Não deixe chegar lá. Agora é a hora importante. Agora é o momento de nós amarmos. Agora é o momento de nós estreitarmos esses laços com os nossos familiares, com a nossa mãe, com a nossa família. Estamos na melhor reencarnação das nossas vidas. Reencarnamos para ser felizes. Reencarnamos para nos amar. Temos um compromisso com Deus e com Jesus nesse momento da nossa reencarnação. Temos um compromisso. Um programa reencarnatório que nós tivemos antes de chegarmos até aqui, que nos amaríamos, que iríamos auxiliar os nossos pais nos momentos decisivos da vida dele. Vamos pensar. Não tenhamos nossos pais como adversário. E acima de tudo, que quando se fala, você perdoa, a compreensão está acima de tudo.
A fé raciocinada, o que é uma fé raciocinada? Quando nós começamos a compreender. E quando nós começamos a compreender aquilo que está acontecendo com as pessoas e, acima de tudo, com os nossos pais, nós vamos exercendo esse amor celeste. Bom, a hora já se faz, né? 2 minutinhos ainda passamos. Falar do Evangelho, algo que a gente... Mas agradeço mais uma vez a casa, ao Jesualdo, o amigo que nos convidou a estar aqui hoje. A extensão é para vocês, porque é um motivo direto de nós estarmos aqui hoje. É um motivo de aprendizado. O primeiro que escuta somos nós que falamos, e são os primeiros que devem exercer aquilo que falam. E vocês são o motivo hoje de nós estarmos um pouquinho melhor nesta manhã. Desejamos um beijo no coração de cada um. Que Deus, o nosso Senhor Jesus, nos conforte e nos ampare. Que possamos refletir melhor nesse amor que falamos aqui essa manhã. Que voltemos para casa e abracemos aqueles que nos amam. Que abracemos as nossas mães, nossos pais. Aqueles que não temos mais, abracemos espiritualmente. E com o auxílio dos benfeitores espirituais, aquele que desejamos um bom dia por estar conosco nesse momento, nos amparando. Com os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, anjos protetores. Que possamos retornar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. Fiquem em paz. Muito obrigado. As palmas são para vocês, acima de tudo para Deus e Jesus. Bom dia a todos, mais uma vez. Mesmo com o tempo esgotado e como dirigente dos trabalhos de hoje, eu sou obrigado a falar do Marcos Aleixo. A palestra dele, eu acho que foi para todo mundo, foi uma palestra maravilhosa. É um verdadeiro chamamento para os pais e para os filhos. E nós estávamos ali comentando sobre o conteúdo das palavras que ele colocou aqui com muita sabedoria. E é importante também, em nome da casa, convidar você, por favor, volte sempre. Uma palestra desse tamanho, desse conteúdo, é importante para todos. Tá bom? Fique à vontade, volte sempre, a casa está aberta, no dia que você quiser. Jesualdo, está aí, nosso amigo José, todo o pessoal da diretoria, parabéns. Ok? E também, como o tempo está esgotado, ficar falando muitas... Ele praticamente fez tudo, fez a habilitação, quer dizer, passou essa mensagem maravilhosa para esses ensinamentos. O importante maior, a maior importância é que nós assimilamos, absorvemos os ensinamentos e que nós possamos colocar em prática. Ok? E então eu vou dar uns pequenos avisos da casa para que nós possamos encerrar. O tema das palestras públicas de quarta-feira ao domingo da próxima semana será o bom combate. A palestra de hoje já foi feita pelo nosso querido Marcos Aleixos. É importante dizer também que dia 13 de julho vai cair
aniversário da casa, do caminho, da luz. Normalmente é feito durante toda a semana, né? A partir de quarta-feira até domingo, uma comemoração sobre o aniversário. Esse dia vai ser, esse ano aqui vai ser diferente. O aniversário vai ser dia 13. Todos que estão aqui presentes estarão convidados. Quem quiser participar do aniversário, é só chegar aqui, ó, às 20 horas. Nós estaremos comemorando 42 anos de existência dessa casa, com uma palestra de números musicais, ok? É importante também dizer sobre a campanha de inverno dessa casa, que continua, vamos dizer assim, recebendo doações como agasalhos, cobertores para as famílias carentes. E é bom dizer também que todas as segundas-feiras existe o projeto Reviver, que é feito pelos trabalhadores da casa. E esse projeto ele vai de encontro com aquelas pessoas que estão se drogando, aquelas pessoas que passaram a ser dependentes químicos. Esse projeto começa toda segunda-feira a partir das 19 horas e 45 minutos. Se vocês tiverem conhecimento de alguém que está usando droga e queira a se melhorar, tente convencê-los. Faça-o com que ele venha conversar com nossos amigos voluntários, trabalhadores do projeto Reviver, ok? E tem mais um pequeno aviso. A Hilda está rifando um quadro de uma pintura mediúnica do grupo Seara de Luz em Goiás. Quem tiver interessado, por favor, existe uma pequena banquinha aí na frente. Converse com a Hilda, ok? Então é isso que eu queria passar. Quem for tomar o passe, por favor, permaneça em vossos lugares, ok? Muito obrigado a todos.